Olá, muito boa tarde, me chamo Edmilson, é um prazer estar com você aqui nesse canal Apologia Profética e hoje para falar sobre um assunto um pouco na verdade controverso para algumas pessoas que não entendem, né, por não ter conhecimento e acabam falando coisas que não condiz ou que não são, como podemos dizer, equivalente a este assunto. Mas que assunto, irmão, você quer tratar hoje? Antes da gente entrar nesse assunto propriamente dito, eu peço a você que se inscreva nesse canal, que ative o sininho de notificação para cada vez que a gente lançar um vídeo aqui, você possa ser notificado e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que não têm o conhecimento ou que julgam, né, ter algum tipo de conhecimento com relação a esse assunto. Mas que assunto é esse? Eu quero falar com vocês hoje sobre a origem da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o significado deste nome e tirar algumas dúvidas sobre algumas doutrinas que algumas pessoas julgam ser contrária, né, àquilo que a palavra de Deus ela ensina. Então, doutrinas como santuário, doutrinas como juízo investigativo, a doutrina sobre a morte, né? Tantas outras doutrinas e ensinamentos que a Igreja Adventista ela vem ensinando. Então, será que a Igreja Adventista de fato ela é uma seita? É ou não é a Igreja Adventista uma seita? Ela pode ser taxada como um movimento sectário ou quem faz isso está puramente errado por não ter conhecimento, e muitos por ter conhecimento, mas mesmo assim tentam rotular a igreja com esse título, né, de movimento sectário. Então, primeiramente, para a gente entender, né, a Igreja Adventista, nós precisamos desmificar um pouquinho sobre o nome desta organização. Eu sou membro da Igreja Adventista, numa situação regular, por isso posso falar da minha igreja, a qual faço parte. Creio 100% em cada ensinamento que a Igreja Adventista ela tem ensinado ao longo da sua história, né, como igreja. Acredito 100% que suas doutrinas estão baseadas na palavra de Deus. Não há nenhum ponto doutrinário que vá contra aquilo que Jesus deixou escrito, contra aquilo que a igreja primitiva ensinou, contra aquilo que os apóstolos falaram ou os profetas. Então, creio e acredito 100% de que a Igreja Adventista ela é a Igreja de Deus nessa terra. Primeiramente, o que significa o nome Adventista? O nome Adventista ele é baseado em cima de dois pontos principais da palavra de Deus. O primeiro ponto para o surgimento desse nome está fundamentado na doutrina da segunda volta de Jesus a essa terra, ou seja, a doutrina de sua segunda vinda, a doutrina do seu advento, né? O grande advento esperado por toda a igreja, seja ela adventista, assembleana, seja qualquer organização que acredite na volta de Jesus, esteja se preparando para este grande encontro, eles podem sim ser chamados de adventistas, porque adventista é todo aquele que crer na volta de Jesus. Então nós acreditamos na segunda vinda de Jesus a essa terra com poder e muita glória, como diz Mateus 24, versículo 30 a 31. O segundo ponto do nosso nome está em Êxodo capítulo 20. Eu quero ler para vocês Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8, está o nosso segundo ponto para este nome, né, Adventista do sétimo dia. Êxodo 20, versículo 8 até o verso 11, eu não vou ler todo o verso, mas o versículo 8 e o versículo 9 e 10 diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, o teu Deus, e não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, e nem o teu servo, e nem a tua serva, e nem o teu animal, e nem o forasteiro de tuas portas para dentro. Então, o segundo ponto do nosso nome está baseado em Êxodo 20,
versículo 8 até o verso 11, que nos fala sobre o quarto mandamento, né, da lei de Deus, dos 10 mandamentos. O quarto mandamento, obviamente, como eu li no verso 9, é o quarto mandamento que se refere à guarda do sábado. Então por isso que nós somos conhecidos como adventistas do sétimo dia, porque nós observamos este dia como sendo um dia sagrado, como sendo um dia que devemos dedicar totalmente nossa vida, nossos conhecimentos, talentos e dons para Deus. Então, tirando essa primeira dúvida sobre a questão do nome Adventista do sétimo dia, que possa ficar bem claro que nosso nome é baseado em cima de Mateus 24, versículo 30 e 31 e Êxodo 20, verso 8 a 11, aonde o primeiro texto nos fala sobre a volta de Jesus a essa terra e o segundo texto nos fala sobre o quarto mandamento, a lei que nos ensina que devemos observar o sábado. Eu sei que você pode estar olhando para mim aí, assistindo esse vídeo e possa estar dizendo, como muitas pessoas também dizem, mas o sábado foi e é para o povo judeu, nós não somos judeus porque vivemos na dispensação da graça. Eu vou deixar isso para outro vídeo, já tem alguns vídeos aqui no canal que fala sobre a guarda do sábado, se devemos ou não como cristãos, né, que vivemos na dispensação da graça, guardar o sábado ou não. Peço a você que dê uma olhada nesses vídeos, analise e deixe o seu comentário ali, o que você possa ter entendido a respeito desses assuntos. Então, vou deixar um card aqui que vai estar aparecendo aí, é só você clicar nele e você vai ser direcionado para esse vídeo onde nós falamos sobre a guarda do sábado. Mas antes de você ir clicar nesse card, assista logo esse conteúdo aqui e deixa aí o seu joinha. Falando um pouquinho agora sobre o surgimento da igreja, algumas pessoas criticam e dizem que nós somos uma seita, que a gente marcou a data da volta de Jesus. Primeiramente, não foram os adventistas que marcaram data para o retorno de Jesus a essa terra. Para isso nós precisamos voltar na história, basicamente para 1812 a 1833, na vida de um homem chamado Guilherme Miller, que era batista. Ele sim é que marcou a data da volta de Jesus, baseado em seus estudos do livro de Daniel, mas basicamente Daniel 8, versículo 12, né? Que nos fala ali até 2.300 tardes de manhã e o santuário seria purificado. Guilherme Miller, quando estudou o livro de Daniel e ele viu esse versículo, então ele interpretou de uma forma errada, aonde ele achou que Jesus voltaria para a terra em 1833 ou 1844. Porém, ele interpreta de uma forma equivocada, achando que o santuário referido ali seria a terra e que Jesus viria para purificar esse santuário, que na sua visão seria a terra, porém não se tratava da terra e nem se tratava da sua segunda vinda. Por isso, o movimento adventista ele vem nascer, e ele vai nascer, né, na verdade, um pouco mais para frente, como nós vamos ver aqui nesse vídeo. Então, nós adventistas não marcamos nenhuma data, em nenhum momento da história nós marcamos data para a volta de Jesus, apesar que a própria palavra diz, o próprio Jesus nos ensina no livro de Mateus, que a respeito desse dia e hora ninguém sabe a não ser Deus, o Pai, sabe a hora exata que Jesus voltará a essa terra. Mas, infelizmente, né, nós temos aí uma marcação de data que não foi criada por nós adventistas, mas nós adventistas cremos que Guilherme Miller ele foi altamente guiado pelo Espírito Santo. Ele só teve um equívoco, né, ali na questão da interpretação, mas estava planejado no plano de Deus que isso deveria acontecer, não da maneira que como aconteceu, né? Deus não queria que Guilherme Miller entendesse de uma forma equivocada aquilo que iria acontecer, mas assim aconteceu. Mas damos glória a Deus porque através do estudo desse homem de Deus a gente pôde ter, e eu falo como nós adventistas, podemos ter uma compreensão muito mais abrangente de todo o plano da redenção criado por Deus. Então, a Igreja Adventista ela vem nascer como organização em 1860, né?
através ali de algumas pessoas que ficaram depois do grande desapontamento de 1844. Em 1844, todas as pessoas que creram nas pregações de Guilherme Miller, que acompanharam as suas campais, as suas reuniões, elas firmemente acreditaram que Jesus voltaria em 1844. E até uma, das grandes autoras adventistas que é muito criticada no meio religioso, a nossa irmã Ellen G. White, ela era uma irmã da igreja metodista e ela, assim também como outros da Assembleia de Deus, Batista, igreja anglicana, acreditaram na pregação de Guilherme Miller, acreditando que Jesus voltaria em 1844, também tiveram aí a sua decepção, correto? Precisei dar uma pausa aqui para olhar uma questão aqui, mas voltando. Então, todas essas pessoas religiosas que viveram no tempo de Guilherme Miller, eles acreditaram que Jesus voltaria em 1844. Mas 1844 chegou e Jesus não voltou, e houve um grande desapontamento por parte daqueles que acreditavam na volta de Jesus. Esse grande desapontamento foi um marco histórico na vida do povo adventista do sétimo dia, porque a partir dali, algumas pessoas que acreditaram naquela mensagem começaram a estudar a palavra de Deus para ver em que ponto os estudos de Guilherme Miller, ou o próprio Guilherme Miller, havia se equivocado. Entre eles estavam alguns nomes e algumas pessoas, e umas delas, não me recordo de todas, mas algumas delas, como Tiago White, o esposo da querida Ellen G. White, a senhora Ellen White, José Bate, Irã Edson, entre outras pessoas que estavam ali reunidas em um celeiro para estudar as profecias e ver, logicamente, aonde estava o equívoco, onde estava o erro interpretativo. Só que em 1860 a gente vai ter a Igreja Adventista nascendo como organização, tendo esse nome que vai ser conhecida, a igreja a partir de 1860 como Igreja Adventista do sétimo dia. Então, você percebe que ao longo da história, Deus foi guiando o povo adventista, o seu povo, para buscar a verdade, E enquanto eles estavam ali no celeiro, investigando, por que Jesus não voltou em 1844, qual era o problema qual foi o problema interpretativo que aconteceu, que impossibilitou eles de verem a vinda de Jesus, porque Jesus não voltou naquele dia. Um homem chamado Irã Edson, ele, enquanto caminhava, saindo do celeiro, caminhava pelo milharal, ele teve uma visão de Deus, onde ele viu Jesus saindo de um compartimento para o outro no céu, onde ele teve uma visão clara sobre o santuário celestial, descrita ali em Apocalipse, capítulo 11, Hebreus, desde o capítulo 2 até os últimos capítulos do livro de Hebreus, nos trata aí sobre o santuário de Deus no céu. Basicamente, os capítulos mais importantes, capítulos 7, 8 e 9 e o 10, que vão nos falar mais claramente a respeito do ministério sumo sacerdotal e sacerdotal de Jesus no santuário celestial. Então, nossa doutrina do santuário é baseada em cima desse estudo, desses livros, incluindo ele, Daniel, Apocalipse e o livro de Hebreus, mas basicamente o livro de Hebreus nos dá luz a respeito desse santuário. Então, Irã Edson teve essa visão, e daí ele entendeu de que o ponto que Guilherme Miller não entendeu nos seus estudos, que Jesus não voltaria à Terra em 1844, mas ele iniciaria o juízo investigativo, O juízo de Deus, ele é descrito na Bíblia em três fases. Eu vou estar fazendo outro vídeo falando um pouquinho mais sobre os juízos, O juízo de Deus, ou o juízo final. Mas o juízo de Deus, ele é descrito na Bíblia em três fases. Olhando para o Antigo Testamento, é claramente perceptível esse ensinamento que nós adventistas ensinamos sobre o juízo investigativo. Então, o juízo investigativo nasceu, na verdade, aí, desta visão que Irã Edson teve lá no milharal, onde ele viu Jesus saindo do santo lugar,
no santuário celestial, entrando para o santíssimo lugar diante da presença de Deus. Então, eu quero ler para você Apocalipse 11, né, que dá base para essa ideia de um santuário no céu, para que você possa entender, né, que realmente os nossos pontos doutrinários eles não estão em contradição com a palavra de Deus, mas na verdade eles estão em pé de igualdade, não, eles estão em pleno acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Veja que interessante, Apocalipse capítulo 11, versículo 19, o último versículo do capítulo 11 diz assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha onde? A sua Bíblia, eu creio que ela está falando a mesma coisa que a minha. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista uma coisa lá, a arca da aliança, no seu santuário, e sobrevieram relâmpago, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então, esse é um dos textos que nos comprovam que no céu há um santuário, e o próprio João está dizendo que esse santuário foi aberto. Quando é que esse santuário foi aberto? Em 1844. E o que estava acontecendo para que esse santuário fosse aberto agora? Jesus deixaria de trabalhar como sacerdote e passaria a trabalhar como sumo sacerdote. Então, é só você olhar para Levítico e você vai entender o que eu estou falando sobre sacerdote e sumo sacerdote. Logo mais eu vou estar lançando alguns vídeos aqui falando sobre a tipologia, né, do santuário terrestre. Ele é na verdade uma sombra do santuário celestial. Então a gente aprende muito quando nós olhamos para o santuário erguido por Moisés no deserto, o santuário, ou chamado muitas vezes na Bíblia como tenda da congregação. Quando nós olhamos para aquele santuário móvel do deserto, aprendemos muito mais sobre o santuário celestial de Deus. Então, é isso aí. Que você possa ter entendido que nossa igreja ela não é uma seita, ela não pode ser denominada como movimento sectário. E tirando algumas dúvidas também sobre essa questão de movimento sectário, o movimento, para ser considerado uma seita, é preciso analisar algumas coisas. Veja, o movimento sectário ele não lê ou manuseia ou tem na sua literatura nenhuma literatura que seja de outra denominação ou que esteja envolvida com outros movimentos religiosos. Então, tudo aquilo que é propagado dentro de um movimento sectário tem que ser produzido pelo aquele movimento, né? Para que os membros daquele movimento não possam, em uma visão, né, totalmente equivocada, se corromper com nenhum ensinamentos ou pontos que vá divergir dos seus pontos doutrinários. Isso não acontece com a Igreja Adventista. Por exemplo, a nossa Bíblia é uma Bíblia como a sua Bíblia, né? Feitas as editoras, né? Nós temos a editora da nossa igreja. A única Bíblia que nós temos produzida, uma Bíblia de estudo produzida pela Igreja Adventista, é a Bíblia Andrews, né? Que consta ali com alguns teólogos da nossa igreja que produziram essa Bíblia para facilitar a vida não só dos adventistas, mas também a vida de todos aqueles que queiram ter um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Então, a nossa Bíblia, como qualquer Bíblia de qualquer adventista, vai ser produzida pela Sociedade Bíblica Brasileira. Então, é uma sociedade bíblica que não faz parte da nossa igreja, que não pertence à Igreja Adventista. Então, nossa Bíblia, ela é produzida pela Sociedade Bíblica do Brasil, com a versão de João Ferreira de Almeida, seja ela atualizada, seja ela corrigida. Então, a nossa Bíblia é igual a qualquer Bíblia que você possa ter na sua casa. Com diferenças, é claro, que nossa Bíblia ela diverge um pouco da Bíblia católica, né? Da Bíblia de Jerusalém. Então, porque, como você sabe, não é um ponto aqui desconhecido para a maioria das pessoas, possam ser desconhecida para algumas pessoas. A nossa Bíblia, como a sua Bíblia também, evangélica, ela vai divergir da Bíblia católica por conta de alguns livros, né, que estão introduzidos lá naquela Bíblia, e na nossa não tem, porque
Quando se encerrou o cânon bíblico, foi percebido através de um estudo criterioso que aqueles livros eles não correspondem às doutrinas estabelecidas ou ensinadas pelo próprio Jesus. Então, esse é o único ponto, essa é a única Bíblia que vai divergir da nossa Bíblia, mas em pontos resumidos, nossa Bíblia adventista ela é igual a qualquer outra Bíblia que você possa ter, seja ela a Bíblia de estudo de palavra-chave, pentecostal, né, a NVI. O que vai mudar são a linguagem, né, que está mais atualizada, como a Bíblia Viva da Assembleia de Deus, uma Bíblia excelente, né, para você que quer entender aí dentro de uma linguagem mais compreensível, a NVI, a Nova Versão Internacional. Então, a nossa Bíblia é a mesma Bíblia, o que vai mudar são as linguagens. Então, que você possa ter entendido que nossa igreja não é um movimento sectário, que nossas doutrinas, né, elas estão baseadas na Bíblia. Eu vou começar a lançar vídeo nesse canal falando doutrina por doutrina. Aqui só foi um breve resumo sobre a organização da nossa igreja, quando ela surge, o mistério sobre o nome da nossa igreja, né? Não é um nome assim que está contrária aos ensinamentos, não é um nome, né, místico. Pelo contrário, se você crê na volta de Jesus, você é um adventista. A única mudança que acontece é que nós somos adventistas do sétimo dia, porque guardamos o sétimo dia. Então, que você possa ter entendido, que você possa deixar aqui embaixo o seu comentário, o que você achou desse vídeo, deixar o seu joinha, porque ajuda muito o nosso canal. E até mais, a gente vai estudar, logicamente, a respeito de mais temas relacionados à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um abraço para você, fique com Deus e um abraço. Trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.